que está aqui. Padre, esse aqui é interessante, já tem um tempão que esse e-mail veio e a gente ainda não respondeu. Quem escreve é a Célia Murad, de Londrina. Padre, como conciliar uma fé madura com a devoção aos santos? Confesso ao Senhor que não consigo ter nenhuma forma de devoção aos santos. Creio na Trindade e só. É um problema? Não, não é nenhum problema você não ter devoção, viu? Não é nenhum problema. A fé madura, ela consiste em nós termos a clareza do essencial da fé. A fé madura é aquela que nos direciona para o essencial. É uma fé que já está sem os excessos. Todos nós temos excessos na fé. Todos nós temos aquelas coisas que a gente precisa eliminar aos poucos. A devoção aos santos, ela entra como sendo, naquela parte do credo, né, que a gente fala, creio na comunhão dos santos. É o que a igreja nos pede. A igreja nos pede acreditar na comunhão dos santos. Acreditar na comunhão dos santos é muito mais do que ter uma devoção. E eu concordo com a Célia que em muitos momentos a expressão que nós damos à nossa devoção, o e-mail dela é mais longo, gente, eu apenas resumi. Ela fala de que muitas vezes nós somos acusados de exageros. E ela tem toda a razão. Aqueles que nos acusam muitas vezes têm razão, quando eles observam que há um deslocamento da importância da fé. Às vezes nós vemos, dentro da igreja, nós temos a presença real de Jesus sacramentado. Está lá. Presença real, concreta, o sacrário está ali. Nós acreditamos na presença real de Jesus. A pessoa entra, ela não tem nenhuma reverência ao altar. Ela vai direto na imagem de Santo Expedito. Está errado. Você tem todo o direito de ter a sua admiração, porque o que é devoção? É uma admiração. Você tem todo o direito de ter a sua admiração a São Benedito. Mas a sua admiração a São Benedito não pode estar acima do seu respeito à Trindade, por exemplo. A presença real desta Trindade em Jesus. Então, muitas vezes, estes exageros acontecem o tempo todo. Quando você percebe que nós nos perdemos no devocionalismo. O devocionalismo corre o risco de ocultar os aspectos importantes da fé. Assim como a devoção mariana também precisa ser equilibrada. E eu sempre tomo cuidado, porque eu dava aula na teologia, agora não mais, mas dava aula e esbarrava o tempo todo nesses tratados teológicos, né? Uma das principais heresias que nós podemos ter em relação a Nossa Senhora é justamente a gente esquecer a humanidade dela. Em muitas devoções, Nossa Senhora é uma deusa, e não é. Nós vamos tomar esse cuidado. O respeito à Nossa Senhora, o nosso amor à Virgem Maria, não pode não pode nos fazer esquecer que ela só é quem ela é porque ela gerou o Filho de Deus. Não foi o contrário. Não foi Nossa Senhora que deu divindade a Jesus. Foi Jesus que deu divindade a Nossa Senhora. Então ela está como a primeira cristã, como sabiamente Padre Zezinho diz. Padre Zezinho tem uma teologia mariana muito bonita. Ele ensina com muita facilidade a teologia mariana. Ela é a primeira cristã, porque ela foi a primeira a ser beneficiada com o mistério da encarnação. A presença de Deus no seu seio. Mas eu não posso fazer Nossa Senhora virar a minha deusa agora. Não. Nem ela quer isso, minha gente. É intercessora. É intercessora. É aquela que está, digamos assim, no patamar mais elevado daquilo que a humanidade já alcançou. Os santos, o que são os santos? A igreja reconhece que os santos são homens e mulheres como nós, que viveram uma vida de radicalidade evangélica e conseguiram chegar lá. Isso é, conseguiram se configurar ao máximo à vida de Jesus. Porque Jesus está aqui como modelo. A humanidade caminha o tempo todo para este modelo. Por isso a Eucaristia, todos os sacramentos, a sua palavra é um convite para que a gente venha ser parecido com Ele. A igreja não aponta para ela mesma, a igreja aponta para o Cristo. O Papa não quer que a gente seja como ele, não. O santo não quer que a gente seja como ele. O santo quer que a gente seja como o Cristo.
Então, quando eu olho para São José, quando eu olho para São Benedito, aí sei lá, essa montoeira de santo, né? Graças a Deus temos muitos. Foram muitos homens e mulheres que conseguiram chegar lá, neste nível de humanidade santificada, que a igreja reconheceu. Então nós olhamos para eles e nós admiramos. E quando a gente admira alguém, é natural que a gente queira algumas coisas daquela pessoa, não materialmente, não. Eu olho para aquele rapaz, eu acho que ele é muito bom no que faz, então eu sinto vontade de ser como ele. Este é o primeiro significado da devoção. É a gente se identificar com o jeito dele, mas não é colocá-lo acima de Deus. Então, os santos são homens e mulheres que podem esperar uma vida de santidade, mas eles não são o destino final da santidade. O destino final da santidade é Jesus. Eu não tenho que querer ser como Santa Teresinha lá no final, não. Eu sou como Santa Teresinha em algumas coisas aqui, porque o meu destino é chegar lá, em Jesus. Da mesma forma como ela só ficou santa, porque ela tinha Jesus como referência para ela. Ela não tinha ela mesma como referência de santidade. E muitas vezes nós erramos, e eu te dou toda a razão, minha filha, que às vezes, Célia, nós exageramos demais nos nossos devocionalismos e nós nos esquecemos do significado das coisas. E uma fé madura é uma fé clara. Se a gente não conhece o que a gente crê muito mal. A gente precisa mergulhar. E aliás, eu tomo esse cuidado o tempo todo. Nós precisamos estudar a nossa fé. Nós muitas vezes não sabemos nada do que a gente acredita. E qualquer perguntinha que alguém que já conhece um pouquinho mais a Sagrada Escritura, ou que conhece uma outra teologia que não é a nossa, e que nos coloca na parede, a gente já não tem mais respostas. Não pode ser assim. Se eu amo esta igreja, se eu amo a minha religião, se eu amo a Jesus, eu tenho que buscar conhecê-lo, porque o conhecimento é que me autoriza a dizer que verdadeiramente amo alguém. À medida que a gente se conhece, é que a gente verdadeiramente se ama. E a gente não pode se esquivar dessa responsabilidade não, viu?